Quem construiu as pirâmides? Um dos maiores erros da humanidade é querer entender a história separando grupos entre nós e eles. Para quem quer realmente compreender a verdade, tem que levar em conta todos os elementos da história. Descobrir a verdade é como montar um quebra-cabeças, de forma que, se esse quebra-cabeças estiver faltando peças, é impossível concluir sua montagem. Quando os homens descartam livros, por esses serem escritos por pessoas que eles discordam, estão simplesmente descartando as peças fundamentais para compreender a história. Digo isso porque tem livros que foram considerados sem valor, simplesmente porque foram escritos por pessoas que pensavam diferente e, geralmente, considerados inimigos do Império. Livros que até hoje são considerados sem valor, simplesmente porque dizem ser escrito por um povo gnóstico. Mas, quando fazemos uma análise mais minuciosa, percebemos que os elementos encontrados pela história oficial, entre aspas, estão repletos de relatos que foram ditos pelos gnósticos. Se você ainda não tem conhecimento do termo gnóstico, significa o mesmo que os que são capazes de entender. E isso nos remete a João 8, versículo 43 e 44. Lhe faço uma pergunta. Como você é capaz de entender? Qual a base de conhecimento que você usa para entender? Para a descoberta a seguir de quem construiu as pirâmides, foi utilizada uma base fundamental. Base essa ensinada pelo Espírito Interventor. Foi ele quem ensinou: só se conhece a árvore pelos seus frutos. Essa base de conhecimento trazida pelo Mestre é fundamental para separarmos os verdadeiros dos falsos. Foi ele mesmo quem disse: o iníquo veio somente para roubar, matar e destruir. E ele mesmo disse no capítulo 8 de João, versículo 44, que os homens que não compreendem o bem e não se chegam à verdade, é porque eles herdaram a característica do pai deles, o iníquo. Ele foi o assassino desde o princípio. Jamais se afirmou a verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio. Porque ele é o mentiroso. Ele é o pai da mentira. O Mestre disse isso para aqueles que o tentavam matar. E eu disse isso para que você entenda que os assassinos dos cristãos não podem ter contado a história corretamente. E eu te pergunto,
quem são os maiores assassinos da história. Esses são os filhos do iníquo, eles que intentaram matar os verdadeiros e o fizeram. Essa introdução é uma base para descobrirmos a verdadeira história. Entendendo isso, iniciaremos. Porque até o dia de hoje ninguém teve uma teoria convincente para que todos os homens que tenham lógica consigam entender de fato o que aconteceu no deserto. Quem de fato construiu as pirâmides do Egito? Nós sabemos que a pirâmide de Gizé tem 147 metros de altura e que, para a construção dessa pirâmide, foram usados mais de 2 milhões de pedras que pesavam cerca de 1.500 quilos a 3.000 quilos de peso cada unidade. Para construir a pirâmide, teria que, no mínimo, colocar a cada 3 minutos uma pedra no lugar. Se a cada 3 minutos fossem colocado uma pedra gigante daquelas no local, para construir a pirâmide levaria cerca de 30 anos. O grande absurdo dessa teoria é: eles dizem que os homens com cordas fizeram uma rampa e puxaram as pedras até o local. Para deixar mais convincente, disseram que eles molhavam, jogavam água e até mostram fotos para indicar que foi isso que aconteceu. Teoria essa é feita para enganar bobos, porque para ela ser colocada no local teria que ser manuseada até a cada local e em específico. Segundo a teoria dele, os homens puxavam a pedra sobre a rampa. Então teria que ser construída em cada local uma rampa. Seria muitas rampas em cada local e teria que variar de altura. Então essa teoria é absurda. E para que cada pedra dessa fosse colocada no espaço de 3 minutos, teria que ter muitas rampas com muitos homens. Isso não seria possível. Levaria mais tempos para construir rampas do que para construir a pirâmide do Egito. Para mim, essa teoria é completamente absurda, que só convence leigos, impensantes, acéfalos e hipnotizados. Vamos para uma teoria plausível e que é indicada em livros como prováveis, porque é de lá que podemos perceber a possível construção e por quem houve essa construção. Hoje vou lhe mostrar algo que ninguém nunca mostrou antes. Vamos sair da história deturpada dos senhores do mundo para a história real. Usaremos 2 livros em específico para estar explicando de qual ferramenta foi utilizada para a construção das pirâmides do Egito e da base em que megalíticos de uma construção que existe em Baalbek, no Líbano, sobre a qual o Templo do Sol dos romanos foram construídos posteriormente com o intuito de levarem a fama. Hoje iremos falar dos gigantes.
O relato de Gênesis sobre gigantes é muito vago. Modificaram para mudar a história, com o intuito de que você não compreendesse o que realmente aconteceu no passado, nas megas construções que hoje existem, e sem explicação e como foram construídas. Mas tenho novidades para você. Os relatos de Gênesis, para ter sido tirado do livro do Gênesis, é muito sério. Mas, por acidente, em 1947, foi encontrado o livro de Enoque, próximo ao Mar Morto, nas montanhas, perto do deserto de Qumran. Foi lá que ficamos sabendo através do livro de Enoque o que aconteceu e vamos ver. Mas antes, vamos ficar sabendo o que foi que houve. Que tipo de tecnologia eles tiveram naquela época para poder ter construído tão grande monumento com tão grande perfeição. Bem, agora chegou a hora de mostrar para vocês quem realmente pode ter construído. E aqui vai as maiores referências que já encontramos. Agora você pode ter, sim, como dizer assim, isso sim é possível ter acontecido. Por quê? Os relatos estavam em um livro encontrado neste local, aqui perto do Mar Morto, deserto, em Qumran, nessa montanha. Vocês não sabem o que aconteceu. Isso é um dos maiores acontecimentos que mexeu com os senhores do mundo, que dominam a história. Eles que querem esconder a história da humanidade a todo custo, para que você e eu não fiquemos sabendo da verdadeira história. Porque quem tem conhecimento domina. Então eles querem sempre estar dominando tudo e a todos. O que foi encontrado aqui no deserto, em cima nessas montanhas, por um beduíno que estava procurando a sua cabra e acabou encontrando jarros, como vocês viram no decorrer do vídeo que eu acabei de passar. E ele encontrou um livro extraordinário chamado Livro de Enoque, o Etíope. Esse livro vai nos mostrar quem realmente construiu as pirâmides. Porque até então, tudo é especulação. Inventaram aquelas histórias mirabolantes, dizendo que foi construído por homens que puxaram pedras e fizeram rampas para construir aquela pirâmide. Veja que grande absurdo é esse. Levaria muito mais tempo para construir as rampas do que para construir as pirâmides. E aonde estão as pedras das rampas? Aonde foram parar as pedras que construíram as rampas? Como foi? Aonde está todo aquele material que subia até a construção, o topo da pirâmide? Principalmente a pirâmide de Gizé. A pirâmide de Gizé é completamente diferente das outras pirâmides, porque as outras foram posteriormente construídas, não com a mesma tecnologia da pirâmide de Gizé, que é a principal pirâmide do Egito. Essa pirâmide, as pedras que lá estão, são feitas com granito. Esse material é extremamente resistente. Como ele pode ter sido cortado com tanta perfeição, aonde entre elas não passa nenhuma lâmina de barbear? Como pode uma tecnologia ter desempenhado com homens cortando com marreta e martelo, cortando aquelas pedras, como eu mostrei agora há pouco durante o vídeo? Isso é impossível.
Por isso eu vou estar lendo para vocês o livro de Enoque. Vamos direto ao livro de Enoque para que vocês entendam. Eu vou estar colocando aqui para vocês esse livro extraordinário. Começando pelo capítulo 7, enquanto vocês estão lendo aqui. No capítulo 7, eu vou estar lendo aqui, porque fica mais próximo da minha leitura enquanto vocês acompanham do meu lado. Então vamos para a leitura. Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo, as quais eles começaram a abordar, e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos e a divisão de raízes e árvores. No 2. E as mulheres conceberam e geraram gigantes. O mais impressionante vocês verão agora. Cuja estatura era de 30 cúbitos. Estes devoravam tudo o que o labor dos homens produzia e tornou-se impossível alimentá-los. Então eles, voltando-se contra os homens a fim de devorá-los, e começaram a ferir pássaros, animais, répteis, peixes, para comer a sua carne. Veja que coisa extraordinária. Eles tinham a altura de 30 cúbitos. 30 cúbitos. Eu vou estar mostrando uma imagem, mas 30 cúbitos, para comparar, é equivalente a um prédio de 6 andares. Equivalente a um prédio de 6 andares. O que é um cúbito? Um cúbito é uma medida que vai daqui do cotovelo até a ponta do seu dedo maior. 30 cúbitos é equivalente a um prédio de 6 andares. Vamos continuar a leitura. Tão interessante. No capítulo 8, vamos ver o que aconteceu de fato. Além disso, Azazel ensinou os homens a fazerem espadas, facas, escudos, armaduras ou peitorais, a fabricação de espelhos e manufatura de braceletes e ornamentos, o uso de pinturas, o embelezamento das sobrancelhas, o uso de todo tipo selecionado de pedras valiosas e toda a sorte de corante para que o mundo fosse alterado. A impiedade foi multiplicada, foi aumentada, a fornicação multiplicada, e eles transgrediram e corromperam todos os seus caminhos. Amazarate ensinou todos os sortilégios e divisores de raízes. Armeres ensinou a solução de sortilégios. Barquiel ensinou os observadores das estrelas. Aquibel ensinou sinais. Tamiel ensinou astronomia. E Asaradel ensinou o movimento da lua. E os homens, sendo destruídos, clamaram. A sua voz romperam os céus. Vamos direto para o 10 para a gente ver qual foi, para não ficar muito grande o vídeo, para a gente ver qual foi o castigo desses que fizeram tais coisas. Teve uma reclamação. No versículo 9 diz o seguinte. No versículo 9. 9. Tu viste Azazel, o que Azazel tem feito? Como ele tem ensinado toda espécie de iniquidade sobre a terra, e tem aberto ao mundo todas as coisas secretas que são feitas nos céus. Vamos para o 10. Vou passar para vocês no 10. Direto para o 10. Vamos direto para o versículo 6. Novamente o Senhor disse a Rafael: amarra a Azazel mãos e pés, lança-o na escuridão. Abrindo o deserto que está em Dudael, lanço-o nele. Preste bem atenção, agora aonde está o grande segredo e a revelação de quem realmente foi quem construiu as pirâmides. Arremessa-o sobre ele pedras agudas. Versículo 6.
Novamente o Senhor disse a Rafael: amarra a Azazel mãos e pés, lança-o na escuridão. Abrindo o deserto que está em Dudael, lança-o nele. Arremessa sobre ele pedras agudas, cobrindo-o com a escuridão. Lá ele permanecerá para sempre. Cobre sua face para que eles não possam ver a luz. E no grande dia do julgamento, lança-o ao fogo. Esse é um julgamento de Jeová para os seus subordinados que o desobedeceram. Então, eis aqui a maior descoberta de todos os tempos de quem possivelmente construiu as pirâmides. Quando ele diz, lança-o nele, lança-o sobre pedras agudas, debaixo de pedras agudas, debaixo de pedras agudas. Isso significa que aquela pirâmide de Gizé, ela representa essa pedra aguda que está sobre Azazel. Azazel até então disse que era para sempre, mas posteriormente a ordem vem para que ele fique preso durante 70 gerações, debaixo do céu humano. Quando o deserto se abre em Dudael, é na verdade uma passagem, um portal que se abre e ele é lançado no deserto de Dudael. Esse deserto, aonde posteriormente foi dado a ordem para Enoque vir com esses anjos e construir e prendê-lo sobre essas pedras agudas. Por isso que as pirâmides hoje, quando nós estudamos, sabemos que ela emite uma energia. Essa energia produzida é para prender um ser sobrenatural ali naquele local. Toda a estrutura da pirâmide de Gizé, nota-se que ela existe uma energia que foi feito com essa finalidade. Ficou lá durante 70 gerações Azazel, preso na escuridão. Tudo o que se diz hoje a respeito dessas teorias não é como dizem ser. Estava escondido nesse local onde vocês estão vendo aqui atrás. Os filhos desse Azazel eram gigantes como esse que vocês estão vendo aqui. Note que ele está carregando uma coluna. E isso é sugestivo para você que não está acostumado com esse tipo de imagem. Mas existe ali uma sugestão. Vou colocar aqui diante de vocês essa outra imagem, vou dar uma ampliadinha nela. Quando o livro de Enoque está falando de que as mulheres geraram filhos que tinham a altura de 30 cúbitos, equivalente a um prédio de 6 andares, está falando de seres como esses. Seres como esses. Existe aqui uma escala para que vocês vejam o tamanho de um homem referente a esse ser de 30 cúbitos, equivalente a um prédio de 6 andares. Se você nunca viu falar dessa teoria, na verdade não é teoria porque é história encontrada no deserto de Qumran. Esse livro foi encontrado aqui, o livro de Enoque, etíope. Nessas entradas que vocês estão vendo, nessas entradas, você que está aí agora, pode duvidar, mas é muito mais plausível acreditar nessa história que foi contada neste livro de Enoque, do que acreditar naquelas teorias mirabolantes que eles inventaram a respeito das construções das pirâmides do Egito. Pode até ser que as construções das outras pirâmides possam ter sido feitas por homens, mas a pirâmide de Gizé
da forma que foi construída e com a tecnologia que foi construída, não é possível nem refazê-la nos dias de hoje. Vamos diretamente para a construção do Templo do Sol de Baal, no Líbano, em Baalbek, no Líbano. Aquelas construções, as megas construções que lá vocês veem, são imagens que são chocantes quando nós vemos pedras que ficam muito, as das pirâmides ficam muito pequenas perto delas. As pedras das pirâmides de Gizé e das outras pirâmides ficam minúsculas perto das pedras das construções da base do templo, onde foi erigido o Templo do Sol, o Templo de Baal ou Baco, lá em Baalbek. Aquelas pedras da base, tem pedras ali pesando 1.200.000 quilos de peso. Hoje, com toda a tecnologia que temos, não podemos levantar. Aquelas pedras são extremamente pesadas. E como naquele local não existe pedreiras para tirar aquelas pedras, a pedreira mais próxima para tirar aquelas pedras fica de 70 a 80 quilômetros daquele local. Como pode essas pedras ter sido cortada com perfeição e transportada a 80 quilômetros de distância? Quem, por acaso, pode ter feito tal coisa? Aí nós somos obrigados a olhar essa imagem e o relato do livro de Enoque e dizer, só seres assim poderiam ter transportado. Ou anjos que vieram, dado a ordem de Javé, para prender Azazel e os seus debaixo de pedras agudas, aonde foi construídas as pirâmides. Essas pirâmides também foi para prender os outros que estavam com ele. Por isso que no mundo todo nós vemos construções de pirâmides com as mesmas dimensões da pirâmide de Gizé. Você agora está tendo uma visão um pouco mais ampla e passará a valorizar melhor o livro de Enoque, encontrado nos manuscritos do Mar Morto. Lá, nas cavernas em Qumran. O livro de Enoque, ele provavelmente pode ter sido alterado em alguns aspectos, porque ele ficou 36 anos antes de ser mostrado ao público. O que eles não podem ter feito para amenizar os danos na história cristã que foi adulterado no decorrer do tempo? Por isso eles seguraram durante todo esse tempo. Esse livro ficou preso dentro de um museu dos Rockefellers, lá em Israel. Se esses senhores do mundo podem manter 36 anos, o que eles não podem ter alterado nesses livros? Retirado desses livros, para que não chocasse e não mudasse a história como ela é, porque eles moldaram durante todo esse tempo. Fiquem com essa última imagem que mostrarei, para que nós entendamos que não é a história que estão contando. Essa imagem, eu vou ficar equivalente a essa imagem, para que vocês percebam que existe algo muito errado na história. Vou mostrar a equivalência do meu tamanho perto desses gigantes. A equivalência do meu tamanho próximo desses gigantes deve ser isso aqui. Ainda menor. Pensemos em um prédio de 6 andares. Esses gigantes ficariam muito acima. Muito acima. É possível eles ter carregado pedras de 1.200.000 quilos? Seres desse tamanho?
equivalente a um prédio de 6 andares? Sim, é possível. Eis aí a história. Inscreva-se no canal, dê seu like, divulgue ao máximo para que as pessoas possam saber essa verdade e possa valorizar o livro de Enoque, obviamente sabendo que ele pode ter sido alterado em algum ponto. Mas hoje você já está sabendo que o mundo não é da forma que te contaram. As coisas não são da forma que você aprendeu na escola. Entenda que, se você não estudar por você mesmo, jamais chegará à verdade. Porque eles estão mentindo para nós. Forte abraço, inscreva-se no canal, dê seu like. Tchau, tchau.